Há dimensões espirituais que são só acessadas quando a voz do Espírito ultrapassa a lógica humana. Os céus não se abrem para curiosos, mas para aqueles que decidem permanecer. O tempo de sacudimento já começou. Acesse nossa loja através do nosso QR Code ou pelo nosso site. Isaías 1, versículo 19 ao 20. Eu vou ler aqui na NVI. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, porque o Senhor é quem fala. Podeis assentar. Deixa para mim aí no 19, por favor. Então vamos lá. O Senhor, Ele me deu algumas instruções sobre essa passagem. E muitas das vezes nós queremos só a parte que é muito boa. Mas nós esquecemos que até essa parte muito boa existem alguns processos e algumas coisas que nós precisamos ajustar em nossas vidas. Quando a palavra ela nos diz, se vocês estiverem dispostos a obedecer. Então, primeiro ela traz uma condição, embora seja uma promessa. Ela traz uma condição e depois ela traz um resultado, o que você vai usufruir. Então, medita comigo. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. É uma promessa condicional, porque ela exige de você uma obediência. E dentro disso, o Senhor falou algumas coisas comigo. Existem alguns passos importantes que nós precisamos ajustar e nos atentar em nossa vida para que nós consigamos usufruir do melhor dessa terra, dessa promessa que o Senhor nos fez. Então, aqui não é uma promessa que simplesmente você vai usufruir de qualquer forma, não. Para isso, o Senhor ele exige algo de você, a sua disposição em obedecer. Então, a NVI ela fala perfeitamente, se vocês estiverem dispostos a obedecer. Então, existe uma disposição em obedecer, que cada um de nós precisa executar para comermos o melhor dessa terra. A disposição em obedecer, esse é o ponto 1. Representa um querer genuíno de se submeter às instruções do Senhor. Então, significa que você não só vai obedecer porque Ele vai te dar algo, mas porque você é um filho maduro e entende que há um querer genuíno seu em agradar o seu pai. E aí você não faz só porque você precisa de algo, ou porque Ele vai te dar algo, mas porque você aprendeu que é melhor obedecê-lo para agradá-lo. Agora existe dentro de você uma disposição genuína de obedecer o seu pai. Com qual finalidade? Agradá-lo. E porque Ele é justo e bom, Ele te dará o que você precisa. Mas agora você já não faz só por fazer ou pelo querer, não. Você faz porque eu preciso agradar o meu pai. Eu preciso seguir as instruções dele. Eu preciso obedecê-lo. Isso é um filho maduro. Ele está sempre disponível para obedecer às instruções do seu pai. Uma pessoa que ela anda nessa dimensão, na dimensão de obediência, ela é uma pessoa que se preocupa em agradar o pai. A obediência, ela também pode ser uma dimensão. Todo o tempo que você anda analisando como estão as suas condutas. Será que o meu pai está se agradando disso? Mas não fazendo porque ele vai me dar algo, mas para agradá-lo. É uma pessoa que se preocupa em agradar o pai e não se prende em suas próprias justificativas. Então, eu não estou sempre falando, mas eu não vou fazer por isso. Mas eu não vou obedecer porque tem isso. Senhor, mas o Senhor olhou isso. Senhor, mas o Senhor viu dessa forma que me trataram, mas o Senhor viu aquilo. Não.
Agora eu não preciso ficar me auto-justificando, porque a justificativa em excesso, ela é um orgulho oculto, que às vezes a gente não consegue perceber, mas está ali, porque todo o tempo nós estamos nos justificando de algo. Senhor, mas olha isso. Senhor, olha aquilo. Mas eu tenho que fazer isso. Você sempre fica fazendo dessa forma. A auto-justificativa, a justificativa em excesso, demonstra que ainda existe em nós um pouco de orgulho que precisamos vencer. Mas o filho maduro, quando ele está disposto a obedecer, ele não se prende mais a isso. A disposição genuína dele em obedecer é para agradar o seu pai. Somente a isso. Então, hoje é uma terça de sabedoria, então tem bastante versículo para nós lermos juntos. Repitam comigo. A minha disposição em obedecer é o que vai determinar se eu estou pronto para comer o melhor dessa terra. Então, às vezes, a gente já vai para o comer o melhor dessa terra. Senhor, eu quero desfrutar. Senhor, eu quero a colheita, eu quero isso. Opa! Mas a sua disposição em obedecer é o que vai determinar se você está pronto para esse tempo de abundância e de colheita e se você está pronto para verdadeiramente comer o melhor dessa terra. Porque muitas das vezes você pode achar que está pronto para comer. E aí, quando tudo é apresentado para você, se você não tiver os princípios alicerçados, se o seu solo não for fértil, você pode se perder. Então, olha como o Senhor, ele é maravilhoso. Ele nos dá o favor no tempo certo. No tempo de maturidade perfeita em nossa vida. Para quê? Para que não venhamos nos perder nos tempos de grande conquista, nos tempos de grande vitória. Por isso nós precisamos disso, disposição em obedecer. Então lembra que para você chegar lá em Isaías 1,19, lá em comereis os melhores frutos dessa terra, vai exigir de você disposição em obedecer. Vai definir se de fato você estará pronto ou não para viver esse melhor, usufruir desse tempo de conquista, tempo de deleite em sua vida, no decorrer da sua caminhada com Cristo. Aleluia. Aqueles que se comprometem com o reino em obediência às ordens do Altíssimo são considerados maduros para usufruir das promessas. Porque aquele que não está maduro para usufruir das promessas, ele pode se perder nesse caminho. Então ele precisa se comprometer com o reino. E como que ele se compromete? Obediência. Obedece às ordens e às instruções que o Senhor entrega para ele. A obediência, ela exige de nós uma maturidade muito grande. Muito grande. Porque vai além do nosso interesse pessoal. Vai além do nosso achismo. O que eu acho que tem que ser, o que eu acho que não tem que ser. A maturidade, ela tem que ser maior do que isso. Ela supera o meu eu. E quando eu começo a agir dessa forma, eu começo a demonstrar que eu estou me tornando um filho maduro. Que eu estou olhando a disposição em obedecer às instruções do meu pai. E não olhando para as minhas próprias justificativas. Aleluia. Existem conquistas em nossas vidas que nós só iremos usufruir quando nós estivermos maduros e passarmos por grandes períodos de obediência. Então, às vezes, pode existir algo em sua vida que você deseje tanto. E você fala, eu estou pronto, Senhor. Não, Senhor, pode me dar que eu estou pronto, estou pronto. Aí o Senhor começa a colocar os processos em sua vida. Para ver se de fato você vai ser fiel no pouco. Para ver se de fato, na menor das instruções, você vai decidir obedecê-lo ou não. É isso. Não podemos querer logo chegar no momento de grande deleite, de comermos os frutos dessa terra, se nós não olharmos para o que vem antes disso. Porque é essa disposição e obediência que vai firmar o tempo de deleite em nossas vidas.
Porque quando estivermos no tempo de grande conquista, não vamos nos perder. Porque os princípios estão em nós. A maturidade dos filhos nós conseguimos alcançar. Aí o nosso pai, ele começa a olhar para a gente e falar, é fiel, honra no pouco. Então, no muito, ele não vai se perder. E isso é necessário para nossas vidas. Então, lembra que o comer os melhores frutos dessa terra vai exigir de você compromisso. Compromisso com o reino. Compromisso em obedecer ordens e instruções que o Senhor pode determinar em sua vida. Se estiverdes dispostos a obedecer, ou seja, desejar voluntariamente. Desejar voluntariamente. E isso é muito importante. Sabe por quê? Hoje, no Brasil, nós temos diversas leis. Cada lei, ela tem uma frase inicial que fala para você não fazer algo. E embaixo ela te dá uma punição, caso você faça. Então ela fala assim, matar alguém. Se você matar alguém, está lá a pena para você. Lá embaixo tem a pena. E muitas das vezes, as pessoas, elas olham aquele código, aquela lei, e ela fala assim, não, eu não vou fazer porque tem uma consequência, tem uma pena. E tem muitas pessoas que não estão nem aí preocupadas com isso, e ainda assim elas praticam o mal. Por isso que nós precisamos obedecer, não porque só está escrito, mas porque dentro de nós agora há uma vontade genuína em não fazer o contrário. Porque se a lei ela fosse tão absoluta, quando qualquer pessoa olhasse que existe um crime, ela não faria. Mas por que ela vê que existe uma pena e ainda assim ela pratica o mal? Porque dentro dela não existe um querer genuíno em não fazer. Porque ela viu que a pena está ali e ela vai ser responsabilizada. Então a palavra, nós não podemos simplesmente ler a palavra e, eu vou seguir. Não, tem que existir dentro do nosso coração uma vontade, um desejo genuíno, disponível para obedecer o nosso Pai. Não só porque Ele diz não faz ou faz assim, mas porque agora eu sou um filho maduro e eu entendo que a minha atitude pode agradá-lo ou entristecê-lo. Isso é o que um filho maduro faz. É um filho que, se ele estiver nesse caminho, ele vai poder usufruir das promessas. Ele vai poder agora pensar que ele vai comer o melhor dessa terra. Mas exige de nós um compromisso. Quando um homem de Deus ele estabelece uma ordem, seja ela qual for, ele não estabelece simplesmente porque ele quer, pelo contrário. Ele estabelece porque no reino existe um padrão. E esse padrão ele é alicerçado com princípios que não podem ser alterados. Existem ordens. A palavra do Senhor ela nos aconselha. Mas o Senhor ele pode usar um homem de Deus para a sua vida. Um homem de Deus para te dar uma direção e uma ordem. O Senhor pode usar um homem de Deus para fazer isso. E quando um homem de Deus ele vem e ele estabelece uma ordem, ele não faz simplesmente porque ele quer. Ele faz porque no reino existe um padrão. E se o Senhor depositou nele, homem de Deus, para representar o nome do Senhor nessa terra, e ele estabelecer uma ordem, o que um filho maduro faz? Obedece. Está disponível para obedecer. Se esquece e se esvazia um pouco do seu eu e fala, opa, eu vou seguir. É uma ordem. Então, nós podemos receber instruções do próprio Deus, ele pode falar conosco e nos dar uma direção, mas ele pode usar um homem de Deus para te dar uma direção. E você simplesmente ignorar. E você não obedecer uma ordem. Então, existem muitas formas que o Senhor, ele pode estabelecer algo em nossas vidas, ou ele pode falar conosco, seja diretamente ou através dos homens e mulheres de Deus. E aí nós vamos decidir se somos filhos maduros para obedecer, ou se ainda há uma debilidade que precisa ser tratada em nós e que pode ainda não nos deixarmos usufruir do melhor dessa terra. Porque ali
exige um compromisso, a disposição em obedecer. Então, repete comigo. Eu preciso me submeter à vontade soberana de Deus. Quando Deus determina uma coisa, não existe o seu eu. Você simplesmente se submete à vontade soberana dele. Isso é um filho maduro. Não é um filho que quando o pai fala algo, ele fala, não, pai, mas olha isso. Mas eu não posso porque isso. Mas olha só isso aqui. Não. Ele está disponível em obedecer. Ele se submete entendendo que existe uma vontade soberana, que é a vontade do seu pai. Então, o primeiro ponto que nós falamos, se vocês estiverem dispostos a obedecer, disposição em obedecer, qualifica um filho maduro. Vamos lá, passo 2 que eu coloquei aqui. Sabedoria para ouvir. Precisamos ouvir com sabedoria e colocar em prática. Sermos verdadeiramente praticantes da verdade que nós ouvimos. Um filho maduro, ele está disponível para obedecer, mas ele tem sabedoria para ouvir. Porque às vezes o pai pode falar com ele e ele não tem sabedoria para ouvir o que o pai está falando com ele. E aí ele pode simplesmente ouvir e nunca praticar. Ele pode receber algo e nunca executar. Então, o filho maduro, para comer o melhor dessa terra, ele precisa ter disposição para obedecer, mas ele tem que ter sabedoria para ouvir. Porque se ele não tiver sabedoria para ouvir, ele pode ouvir uma instrução do Senhor e ele simplesmente não executar. Porque não foi sábio, não foi praticante realmente daquela verdade que ele estava ouvindo. Vamos ler Tiago 1, 22? Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Pode passar. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho. Mas, depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando-o, será bem-aventurado naquilo que fizer. Você viu que a bem-aventurança, ela vem como uma consequência boa de tudo isso? Daquele que não é só ouvinte, mas daquele que ouve e pratica, isso é ouvir com sabedoria. O filho maduro é o que ouve com sabedoria. Ele só não ouve e acabou, ele se esquece. Não. Aquela palavra, ela entra, ele ouve com sabedoria, com atenção, e ele começa a ser agora praticante. E o que vem sobre ele? Será bem-aventurado naquilo que fizer. Então você observa que algumas promessas, elas exigem de nós alguma atitude ativa. Comereis o melhor dessa terra se estiverdes dispostos a obedecer. Agora ele fala, perseverem na prática dessa lei, não se esquece do que ouviu, mas praticando o que ouve com sabedoria, será bem-aventurado. Às vezes nós nos prendemos só aquilo que é maravilhoso, as bênçãos, mas nós esquecemos que há um compromisso da nossa parte. O Senhor, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos elevar. Ele quer que você viva tempos de conquista, tempos de deleite, tempos de bênção. Mas isso vai exigir de você algo. Isso vai te custar algo. Aqui nós temos um desses exemplos. Então, o filho maduro é aquele que está disponível em obedecer. Mas ele também é aquele que tem sabedoria para ouvir.
ele se torna maduro, ele sabe agora o que ele deve fazer, ele ouve com atenção as instruções que o seu pai lhe determina. A bem-aventurança aqui, ela vai exigir de você um compromisso em ouvir, um compromisso em obedecer e um compromisso em praticar. Não só ouvir a palavra e depois se esquecer de tudo, não. Mas você, filho maduro, você coloca em prática. Você executa. E essas palavras que o Senhor entrega para ti não são vãs palavras, pelo contrário. Elas começam a produzir frutos. Aleluia. Volta lá em Isaías 1:19. Por favor. Aleluia. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Coloca na versão King James. Se quiserdes, olha como muda. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes, demanda de você uma voluntariedade. Demanda de você um querer seu. Não uma obrigação do seu pai. Ele não vai te impor algo. Vai exigir de você uma disposição em fazer. Se quiserdes e me ouvirdes. Essa palavra ouvirdes, ela vem da raiz hebraica chamar, que significa ouvir com a intenção de obedecer. Então, eu posso deduzir que existe um ouvir que é nem aí, digamos assim. E existe um ouvir que é ouvir com a intenção de obedecer, ouvir com a intenção de praticar. Porque não é porque escutamos algo, irmãos, que nós vamos fazer. Você pode receber uma instrução correta para a sua vida e você nunca praticar. O Senhor pode te dar uma orientação em algo na sua vida e você nunca praticar. Porque não conseguiu ainda ter a sabedoria para ouvir. Ainda não chegou aquele tempo de maturidade em que nós, filhos, precisamos alcançar. Então, essa palavra, me ouvirdes, é ouvir com a intenção de obedecer. Quando ouvirmos o nosso Pai falar conosco, o nosso coração tem que se inclinar para isso. Senhor, eu já te ouço com a intenção em meu coração de te obedecer, de fazer a tua vontade. Imagina o Senhor olhando para nós, filhos, e quando Ele pedir algo de nós, um ajuste em nossas vidas, nós simplesmente falarmos, Senhor, eu vou fazer, porque há uma disposição no meu coração em te obedecer. Eu te ouço para te obedecer. Imagina o quanto o nosso Pai não ficará feliz de ver que estamos nos tornando filho maduro. E não filhos cheios de justificativas em todo o tempo, mas filhos que agora estão aprendendo a ouvir com sabedoria. Aleluia. O melhor dessa terra é para esses, para os que ouvem o seu Pai com a intenção de obedecer. Então, às vezes, nós só queremos o melhor dessa terra, usufruir, mas nós esquecemos de que isso vai exigir muito de nós. Vai exigir tudo isso que eu falei, todo esse compromisso, toda essa disposição em obedecer, todo ouvir com sabedoria, até nós chegarmos num resultado grandioso. Amém? Aleluia. E aí o resultado nós temos o quê? Comereis o melhor desta terra. Se depois de tudo isso, se o filho agora, ele tem a disposição em obedecer, ele avança, agora ele tem sabedoria para ouvir, ele está amadurecendo. Aí ele chega no resultado. Comereis o melhor dessa terra. É uma promessa, mas é uma promessa condicional. Ela exige de você condutas, atitudes, comportamento. Esse comereis, eu falei assim, Senhor, comereis o melhor dessa terra. Não, tem alguma coisa aqui. Comereis o melhor dessa terra. O que isso significa? Aí eu fui procurar
A raiz de comereis a cal significa desfrutar plenamente ou participar dos frutos. Eu falei, meu Deus, isso é muito grande. Porque quando ele fala, se vocês estiverem dispostos a obedecer, andar em obediência, ouvir com sabedoria, comereis os melhores frutos dessa terra, vocês desfrutarão do melhor que há nessa terra. O melhor, o maior deleite, o melhor. Vocês participarão dos frutos do melhor que há nessa terra. Isso é grandioso, porque é uma plenitude, é um desfrute completo. Uma plenitude máxima de tudo que você possa imaginar que seja melhor. Pense em tudo que você acha que é melhor. É mais do que isso. É mais do que isso. É muito maior. É um deleite eterno. Supera tudo material. Supera qualquer coisa que você ache que tem tanto valor terreno. Supera. É muito maior. Isso é o melhor dessa terra. Aleluia. É um desfrutar pleno. É uma participação completa nos frutos. Isso é muito grande, mas vai exigir de nós também compromisso. Aleluia. Aquele que está disposto a obedecer, possui sabedoria para ouvir, é uma pessoa que vai desfrutar de conquista, de bondade, de bênçãos, de prosperidade, de plenitude. Aqui, essa conquista, ela não é só algo isolado. Ela é uma conquista como se fosse uma dimensão. Você, como filho maduro, que agora começou a obedecer, que ouve com sabedoria, você está pronto para desfrutar desse ambiente de conquista em sua vida. E eu não falo de algo isolado, de você conseguir algo que você queira tanto, que para você seja uma conquista. Mas o Senhor, Ele faz infinitamente mais. Ele te entrega algo muito maior. Você agora anda nessa dimensão. Porque você, como filho maduro, aprendeu. Então você pode caminhar nessa dimensão de prosperidade, de conquista, do melhor dessa terra. Vai com você aonde você for. Porque o filho agora se tornou maduro. Não vai se perder com algumas ou outras conquistas que podem aparecer em sua vida terrena. Aleluia. Aleluia. E isso tudo é para quem tem compromisso, mas também para quem tem aliança com Deus. Aleluia. Pois é através da aliança que surge a voluntariedade de fazer por Ele e para Ele. Quando você tem aliança com o Senhor, você quer fazer por Ele e para Ele. Os seus olhos não estão mais no homem, não está mais nas circunstâncias, não. Você quer fazer por Ele e para Ele, porque você tem aliança com Ele. E para quem tem aliança com Ele, Ele traz desfrute. Ele traz o melhor dessa terra. Aleluia, aleluia. Vamos ler Jeremias 29, na NVI? 29, 11. Aleluia, aleluia. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ele é o que Ele quer dar para nós. É o que Ele quer dar para os filhos. Ele quer dar planos de fazê-los prosperar, de não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e dar a vocês um futuro. É isso que o Senhor tem para os filhos. Para os filhos que estão prontos para receber as promessas. Para os filhos maduros que não irão se perder nas conquistas isoladas. Aleluia. O Senhor, Ele nos dá uma promessa em Isaías 1, 19 e 20. Porém, essa promessa, ela exige condições.
E o Senhor, ele também nos mostra algo que não é tão bom, que é o juízo. Então vamos lá, Isaías 19, 20. Isaías 1, 19 e 20. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, então passamos por aqui. O filho maduro tem disposição em obedecer e sabedoria para ouvir. O resultado, maravilhoso. Comerão os melhores frutos dessa terra. Mas aí tem um 20. Se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Porque o Senhor é quem fala. Tem algo muito bom, mas também tem algo ali que fala, meu Deus, é muito forte. Se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Porque é o Senhor quem fala. Vamos ler Levítico 26, o versículo 3. Aí esse aqui a gente vai ler bastante. Levítico 26, 3. Isso. Se vocês seguirem os meus estatutos, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, eu darei a vocês chuva na estação certa. A terra dará a sua colheita e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas. A colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão com segurança na sua terra. Estabelecerei paz na terra. Vocês se deitarão e nada os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos. Estes cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100. 100 de vocês perseguirão 10.000. E os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês, os farei férteis, os multiplicarei. Também guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda comerão da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço à nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que deixassem de ser escravo deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Viu quantas maravilhas tem aqui? Quantas maravilhas tem? Mas você não pode esquecer do versículo 3, que está lá no início. Bota o 3, só para... O 26, 3. Aleluia. Se vocês seguirem os meus estatutos, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática. Então, muitas das vezes, nós olhamos toda a promessa maravilhosa, mas esquecemos que para usufruir delas também vai exigir um compromisso de nós. Obediência, prática, seguir as instruções de Deus, seguir as instruções, talvez, de um homem de Deus que o Senhor colocou em sua vida, para que você tenha atenção e sabedoria para ouvir. Em Deuteronômio 28, no versículo 1, a gente tem, né, uma... Na minha Bíblia estava as bênçãos sobre os obedientes. Deuteronômio 28, 1. Temos algumas instruções, né, que Moisés ele estabelece. Então, se vocês obedecerem
Então, tá vendo que sempre tem essa condição? Se vocês obedecerem, se vocês seguirem, se vocês fizerem, exige sempre algo de nós. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações na terra. É grandioso, nós poderíamos ler todos. Vamos ler o 2? Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e a cria das vacas e das ovelhas. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados quando entrarem e quando saírem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que se levantarem contra vocês. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor os estabelecerá como seu povo santo, conforme jurou a vocês, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então, todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, terra esta que ele dará a vocês, conforme prometeu aos seus antepassados. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar a chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão emprestado de nenhuma. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Bota o 14, só para finalizar. Não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda, de nenhum dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Então, vê como isso é poderoso? Mas exige de nós uma obediência tão grande que só os filhos maduros eles podem ter. Uma obediência exige muita maturidade. É eliminar toda a justificativa pessoal, todo o achismo e permitir que a vontade dele se cumpra. E isso não é fácil. Mas isso é um filho maduro. Um filho que está caminhando para conquistar. Um filho que está chegando num ambiente de conquista, de comer o melhor dessa terra. Então, viu como isso exige de você uma responsabilidade muito grande? Exige uma participação ativa sua? É uma promessa, mas é uma promessa condicional. Se fizerdes isso, se obedecer, se seguir, se colocar em prática, eu farei isso. Exige algo de nós, amém? E aí, Deuteronômio 28, quando a gente vai para o 15, o título aqui na Bíblia, né, na King James está, As Maldições da Desobediência. Aí o negócio fica mais estreito. Se vocês não obedecer, aí vem uma série de coisas. Aí você tem uma escolha. Obedecer e comer o melhor dessa terra, desfrutar de todas as bênçãos, se tornar um filho maduro para conquistar uma dimensão em que você anda em prosperidade com o Senhor.
e usufrui de todas essas bênçãos maravilhosas. Ou você pode continuar na justificativa. Nós podemos continuar nos justificando perante o Senhor. Ah, Senhor, por isso, por aquilo. Não ter sabedoria para ouvir. Não ter disposição para obedecer. Aí não tem o melhor dessa terra. Vai ter o quê? Então, isso é muito sério. E exige de nós um compromisso ainda mais sério. Uma maturidade de filhos. Para comermos e desfrutarmos de tudo que o Senhor já liberou sobre nossas vidas. Porque está tudo pronto. Mas e nós? Nós estamos prontos? Está pronto? Está preparado? Está andando nesse caminho de obediência? No caminho de ouvir a Deus com sabedoria? Porque se você tiver, você vai comer o melhor dessa terra. Você vai desfrutar plenamente uma abundância cheia para a sua vida. Volta lá em Isaías 1, 19. Bota no 20, 1, 20, por favor. Isaías 1, 20. Se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, porque o Senhor é quem fala. Quem rejeita, resiste e se rebela contra a palavra do Altíssimo. Sofrerá o quê? Juízo. Mas para os filhos, o juízo não é ruim. Para os filhos, o juízo é correção para crescimento. O filho maduro, quando ele é corrigido, ele pega a correção e ele cresce. Ele não pega a correção e se apaga, não. O juízo para os filhos é uma correção que, se ele for um filho maduro, ele vai entender que é para o crescimento dele. E ele vai dar ainda mais frutos, porque ele compreende que essa correção foi necessária. Porque no nosso íntimo nós sabemos. Quando o Senhor estreita, aí a gente fala, Senhor, é verdade mesmo, Senhor, eu estou fazendo isso aqui, não está alinhado. A gente sabe. Então, para os filhos, o juízo é correção para crescimento, é correção com compaixão e com justiça. Até a correção do Senhor é assim. Jeremias 10, 24. Olha que lindo. Aleluia. Corrige-me, Senhor. Já pensou se nossas orações fossem assim? Corrige-me, Senhor. Mas somente com justiça, não com a tua ira, para que não me reduzas a nada. Quem pode suportar a ira de Deus? Então, quando pedirmos a correção, Senhor, corrija-me, mas com a tua justiça. Corrija-me, Senhor, mas com a tua compaixão. Porque para os filhos, ele faz isso. A correção dele não é para trazer para você um dano, um desastre. Quando o Senhor ele corrige um filho, ele corrige com a intenção de que aquele filho ele possa se autoexaminar, verificar aonde precisa de um ajuste e crescer, melhorar, avançar e conquistar as promessas que ele já liberou sobre nossas vidas. Para os filhos que se arrependem, que reconhecem que falta ouvir, que falta obedecer, sabe o que ele tem? Restauração. Para o filho que se arrepende, para o filho que identifica que ainda falta um ajuste em sua vida, o Senhor restaura. Porque o filho agora ele reconhece a sua condição. E aí o Senhor pode vir e falar, filho, restauro você. E você ser uma nova pessoa totalmente restaurada. Então viu que o juízo para o filho que se arrepende é diferente? Agora, não estou falando do filho que se rebela e acabou. Não. O filho que se arrepende. O filho maduro que se arrepende. Que observa que ainda falta algo em sua vida. O Senhor pode vir e pode trazer uma restauração para esse filho. O juízo vem para nos limitar em querer fazer nossa própria vontade e nos lembrar que o temor do Senhor não pode se perder de nós.
Quando o temor ele se afasta de um cristão, esse cristão agora ele começa a olhar Deus pela sua própria ótica. Ele cria para ele uma visão do que o Senhor está fazendo. Ele cria. Quando ele perde o temor, ele começa a olhar para Deus sobre a sua própria visão e não sobre a visão que ele deveria olhar. O temor do Senhor é o atributo de obediência e reverência. Sem isso, uma pessoa, ela anda desprovida. Se ela tem disposição em obedecer, então existe um temor dentro dela. Existe uma reverência dentro dela. Agora, quando ela anda sem isso, é como se algo estivesse faltando. Falta um atributo do Senhor dentro dela. Falta o temor do Senhor dentro dela. E aí, para ela, vai ser muito mais difícil obedecer. Porque esse atributo ainda não está dentro, né, daquela pessoa. Vamos ler Deuteronômio 10, o 12 ao 20. Agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a vocês? Senão que tema ao Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Que obedeça aos mandamentos, aos estatutos do Senhor, que hoje dou a vocês para o seu próprio bem. Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus, e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou. E a vocês, descendente deles, escolheu dentre todas as nações, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser obstinados. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Aí o 18. Ele defende o direito do órfão e da viúva. Ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam ao Senhor, o seu Deus, e sirvam a Ele. Apeguem-se a Ele e façam os seus juramentos somente em nome dEle. Aleluia. O temor do Senhor é como algo grandioso em nossas vidas. É um atributo de obediência e de reverência. Aleluia. E quando o Senhor ele falou comigo sobre Isaías 1:19, coloque para a gente de novo, por favor. Isaías 1:19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Então, lembra que nós falamos que o filho maduro ele tem disposição em obedecer. Aí ele alcança a sabedoria para ouvir. Aí ele começa a desfrutar do melhor dessa terra. Ele começa a ter um deleite maior. Só que a obediência, ela só pode ser concretizada em nossas vidas se dentro de nós estiver esse temor. Se não tiver, é muito mais difícil uma pessoa obedecer. É como aquela história que a gente falou lá no início sobre as leis que existem hoje. E aí eu falei, Senhor, mas isso é muito forte. E aí, igreja, o Senhor ele me deu algo muito poderoso a respeito do temor dele, que tem que estar dentro dos nossos corações. Coloca para mim aí na tela. Aquela imagem lá que eu mandei, por favor. Aleluia. Aleluia. Ó, porque vai ficar um pouco apagada. O Senhor falou para mim assim, filha, ó, estão olhando essa árvore? A palavra do Senhor fala que nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro. O Senhor falou para mim, quando as nossas raízes, elas estão firmadas nos princípios, quando há dentro de nós
princípios enraizados da palavra do Senhor, quando o temor dele, que é essa raiz que sustenta nossas estruturas, está sobre nós, nós começamos a produzir frutos, frutos de obediência. Então, está vendo que o solo, o temor, ele vai preparando toda a estrutura. E aí, quando essa árvore ela cresce, ela começa a produzir os frutos, frutos de paciência, frutos de obediência. Ela começa a dar muitos frutos. E o Senhor falou para mim, o temor do Senhor é como se fosse uma grande árvore. As raízes são profundas, alicerçadas num solo saudável. Por isso que todos os dias nós precisamos cuidar do nosso solo. Para verificar se ainda existe dentro de nós alguma coisa que pode prejudicar esses frutos de nascerem assim. O primeiro fruto, obediência. E quando esses frutos eles são constantes em nossas vidas, a cada conduta nossa, a cada atitude que nós temos em obedecer, disponíveis para obedecer, nós temos uma colheita abundante, capaz de nos transformar e gerar uma completa harmonia com aquele que nos criou. Então você observa que o filho maduro, ele tem que ter dentro dele as raízes da palavra do Senhor forte. Ele se tornou tão praticante, que esses princípios agora entrou dentro dele. E ele começa a produzir muitos frutos. Mas se a gente voltar lá para Isaías 1:19, o fruto da obediência. Se quiserdes e me ouvirdes, se estiverdes dispostos a obedecer, mas sem o temor do Senhor, essa obediência nunca será completa em nossas vidas. Vamos ler Jeremias 17:8. Pode ser na King James. Jeremias 17:8. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem se deixará de dar seu fruto. Salmos 1:3. Aleluia, aleluia. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes. Dá fruto no tempo apropriado. As suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Então hoje, que nós venhamos carregar o melhor dessa terra onde nós formos. Que o melhor dessa terra não esteja limitado a conquistas isoladas, mas que seja uma dimensão que o filho maduro anda. Que o melhor dessa terra seja uma dimensão que o filho maduro anda. Porque é um filho que aprendeu a obedecer. É um filho que tem sabedoria para ouvir. Então é um filho que pode conquistar, que pode comer o melhor fruto, desfrutar da plenitude dessa terra. E que possamos ser como árvores plantadas junto ao ribeiro, que no tempo apropriado ela dá o fruto. E as raízes dela são alicerçadas na palavra do Senhor. E que o temor que há sobre essa estrutura produza frutos. Até que um dia essa árvore ela esteja preparada para uma grande e abundante colheita. Então que hoje você saia daqui com essa palavra no seu coração, entendendo o que é tempo dos filhos maduros, entendendo que agora é tempo dos filhos obedientes, entendendo o que é tempo dos filhos ouvir com sabedoria, entendendo que agora é filhos praticantes, não filhos ouvintes, entendendo o que chega das justificativas, dos excessos, da autojustificação. Um filho que agora entende a vontade do seu pai, um filho que se alinha à ordem, porque para esse filho, há o melhor dessa terra para ele. Quantos querem ser esses filhos maduros? Então, olha o tanto de compromisso que agora a gente tem.
nos comprometer com o reino. Comprometer em ouvir, obedecer e praticar. E comer o melhor dessa terra. Então, essa foi a palavra que o Senhor me deu para este dia. E que esta palavra ela possa fazer uma morada no coração de vocês. E que a gente entenda que, como filhos maduros, para comermos o melhor dessa terra, vai exigir um grande compromisso de nós. Vai exigir uma grande responsabilidade. Mas que no final, essa árvore, ela vai crescer. E ela vai dar uma grande e abundante colheita no tempo apropriado. Amém? Que você receba essa palavra e que essa palavra faça morada no seu coração e que no nome de Jesus você possa ser o filho que ande na dimensão de conquista, mas não se esqueça de sua responsabilidade com o reino. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus? Aleluia! Aleluia!